Graça e paz. Rapaz, eu tô vendo alguns irmãos aqui, vocês estão pegando a onda da barba aqui, né? Tem alguns irmãos, e o pastor não usa, né? Eles costumam usar assim, né? Quando o pastor faz alguma coisa, tem uns irmãos barbudos, bonitos, né, rapaz? Que bom ver vocês, gente. Eu já falei no primeiro culto, já falei outras vezes aqui. Tem mais gente barbuda aí fora, é? Cadê os irmãos barbudos aí? Tudo fazendeiro, né? Bênção. Maravilha. Lembre de mim quando entrar no reino de vocês, viu? Bênção. Senti falta da coreografia hoje, tá? Gostei demais daquela apresentação de vocês da outra vez que estive aqui. É um privilégio estar aqui. Como eu disse no primeiro momento, eu sou dessa casa, tá? Eu sou dessa igreja. Eu só não mudo para cá por duas condições. Primeiro, que meu pastor não deixa. E segundo, porque eu ainda não arrumei emprego aqui. Tá? Já estou aí caminhando para os 20 anos de casado, essa cara de menino aqui. Mas, numa oportunidade, eu já disse no primeiro culto, eu vou vir aqui contar para vocês como que a Virgínia me pediu em casamento. Como que ela pediu minha mão em casamento. E ela veio comigo hoje de novo, né, meu bem? A Virgínia veio, me acompanhou, mas minha filha. É o dia dos pais, então a minha filha queria estar comigo. E a gente ministrou pela manhã, estava junto lá na nossa igreja pela manhã. Nós temos um culto pela manhã, acabou o culto, a gente pegou aí a BR-060 e viemos aqui estar com vocês, tá? É um privilégio para mim, vocês não fazem noção da alegria e da saudade que a gente tem dos irmãos. E agradeço o carinho no Facebook, no WhatsApp, de algumas pessoas que já se tornaram amigo da minha casa, né? A gente conversa pelo WhatsApp, pelo Facebook. A preocupação com a nossa saúde, estou bem. Mas se nesse momento Deus falasse com o pastor Antônio e ele me chamasse num canto e falasse assim comigo: pastor, vê se testifica com o senhor, e chamasse o pastor Marconde, os outros pastores dele aqui, vê se testifica com vocês. Um anjo me visitou aqui agora e disse que Deus vai vir aqui agora. É para todo mundo fazer uma fila, que Deus vai dar meia hora para cada um, e o anjo vai entregar para cada um papel em branco e uma caneta, para essa meia hora, cada um gastar com Deus. Me responda uma coisa, irmão, segura. Ninguém mandou vocês escolher esse tema. Segura, meu irmão. Fala para mim, seja sincero com o seu coração, que nós vamos falar sobre isso. Se você recebesse, aí ia fazer a filinha aqui, ó. Aí ia fazer a fila do INSS aqui, ó. Deus ia dar meia hora, Deus ia sentar aqui, ia dar meia hora para cada um. Você ia receber um papel, um chamex em branco e uma caneta. Você ia pegar essa meia hora para escrever tudo o que você queria de Deus que Ele ainda não fez, ou você ia pegar esse papel para pegar meia hora para escrever tudo o que Deus queria de você que você ainda não fez? Seja sincero com o seu coração, meu irmão. Vou repetir. Essa meia hora, você ia aproveitar esse papel para escrever tudo, para falar para Deus aquilo que você queria que Ele fizesse e Ele ainda não fez? Ou você ia escrever durante meia hora tudo que Deus tinha que falar para você fazer, que você ainda não fez? Sabe por quê, irmãos? Porque tudo define do ponto de vista. Porque o que os discípulos queriam antes dessa situação aqui do mar, era resolver as coisas do ponto de vista humano. Jesus não tem padaria, nem peixaria suficiente para alimentar essa multidão. Manda todo mundo para casa, presta atenção, meu irmão. É isso que nós estamos fazendo com a educação dos nossos filhos. É isso que nós estamos fazendo, sabe com o quê? Com os nossos casamentos, com o nosso cônjuge, com o nosso casamento. É isso que nós estamos fazendo com a igreja. Despede a pessoa, dá muito trabalho, é muito cansativo. Então, Jesus manda o povo para casa. Esse é o ponto de vista humano. É cansativo, irmão. Sabe que hora que nós fomos para a igreja hoje, eu e minha esposa, que hora que nós levantamos? 6 horas da manhã. Porque a nossa igreja está em reforma. Nós tínhamos culto 8, 9 horas da manhã. É culto dos pais, tem homenagem. Nossas crianças foram apresentar. Nós fomos lavar a igreja. Lavar a igreja. Que nós mudamos de frente, estava uma bagunça, vamos carregar, acordamos para lavar a igreja, arrumar. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso é o privilégio de servir. Pastor, mas
Vocês são pastores, irmãos? Sabe qual que é o privilégio de ser o último da fila quando se vai comer? É porque quando você chegar a sua vez, e se não tiver mais comida, você vai ficar tranquilo com a consciência que você não comeu a comida de ninguém. Você vai para casa tranquilo, em paz. Oh, que benção, aleluia. A barriga vai dar aquele... Porque tem irmãos que não tem lombriga, tem anaconda na barriga, né? É sério. Aí vai dar aquele grogue na barriga assim, ó. Aí sabe que aquilo lá... Graças a Deus, pai, não comia comida de ninguém. Fomos para lá cedo. Mas para muita gente isso é trabalhoso. Então despede Jesus, dá muito trabalho alimentar essa multidão. Mas o ponto de vista é diferente. Pedro, eu não preciso de padaria. Eu preciso de um coração disponível. Aí dentro da multidão tem um irmão chamado André, que ele não escreveu epístola. Poucas histórias escreveu dele, mas ele acreditou num jovem. Ele falou assim: Jesus, está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então fala assim: prepara o cesto, prepare o fogão, prepare a muqueca, prepare a padaria, os fornos, aqueça-se os fornos, pois nós vamos ter pão. Sabe por quê? Porque ele precisa de um coração disponível. Sabe o que falta para Deus fazer a sua família andar sobre as águas? Um coração disponível para ele alimentar a multidão do coração da sua família. Jesus pegou o pão, Jesus pegou o peixe e deu graça. A Bíblia diz que todo mundo comeu, todo mundo fartou. Irmãos, pensa, já viu festa de família, casamento? Toda, irmãos, eu mexo com buffet. É toda, se não tiver, não é festa de casamento. As tia e a sacolinha. É sério, irmãos. As tia e a sacolinha, é a coisa mais linda do mundo. É o final da festa. Irmãos, aquilo é o avivamento, é a revelação, aquilo lá assim, é o mistério, é o manto do mistério. Já vem as tia com a sacolinha para levar a comida, levar o docinho, o que sobrou, aquela coisa linda. Irmãos, pensa agora o deserto, Jesus pregando, sermão da montanha, gente sendo curada, avivamento puro, povo com fome, e Jesus vai libera comida para esse povo, buffet, gente servindo, os discípulos dando comida, dando peixe, dando pão, aquela coisa. Aí começa a vir as tias, as irmãs do reteté, e tá aí sacolinha e peixe para cá, pão para lá, peixe para cá. Vai, menino, leva, corre, traz mais. Lá atrás tem aquela bolsa, pega aquela maior, meu filho, porque o trem aqui tá bom. E vem, a Bíblia fala que eles se fartaram, levaram para casa, e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos. Sabe por quê, meu irmão? São detalhes que produzem milagre. Eu vim aqui dizer para você que é o detalhe que vai mudar e fazer o milagre na sua família. É o detalhe que vai fazer o milagre na vida financeira da sua família, na sua empresa. Quer outro exemplo clássico, que já virou musiquinha, que já virou cenas de Hollywood? O azeite da viúva, ia morrer, ela, os filhos, o marido morreu, deixou só dívida. Ela tinha o que, irmãos? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. O profeta chegou lá: faz um bolo para mim que eu estou com fome. Ela fez o bolo. O detalhe, teve tanto azeite, que ela pagou todas as contas que o marido devia. Sobrou tanto para ela, que deu para ela e os filhos, e até a geração dela viver. Se tornou uma empresária de azeite. Tenta imaginar até o nome do azeite: azeite de oliva à la profeta. Foi baseado na palavra do profeta. Sabe por quê, meus queridos? Às vezes o que define é o ponto de vista que nós observamos as coisas. E eu quero falar isso com vocês. Abra sua Bíblia, Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Capítulo 14, verso 22. Eu vou ler na versão da NVI, acompanhe comigo. Logo em seguida, Jesus insistiu, ordenou, ou deu voz aos discípulos, para que eles atravessassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho,
mas o barco já estava em considerável distância, ou já em mar aberto, ou já em meio ao mar, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Em alta madrugada, ou, em outras traduções, nas mais comuns, na quarta vigília, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram com medo, aterrorizados, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não tenham medo, sou eu. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus então respondeu a ele e disse: vem. Jesus então respondeu a ele e disse: vem. Vamos ter mais uma palavra de oração, queridos? Pai, eu te louvo pelo dom da vida. Eu te louvo pela nossa igreja aqui de Rio Verde, Deus. Eu te louvo pelas famílias aqui hoje presentes, nessa terceira reunião de hoje, ó Deus, e que privilégio estar com os irmãos. E Pai, o Senhor sabe daquilo que está queimando o meu coração, daquilo que foi compartilhado na primeira reunião, aquilo que foi compartilhado agora na segunda reunião do dia, e o que será compartilhado agora, Pai. Eu só te peço, Senhor, que o Senhor conduza conforme o teu Espírito, e como ponte sobre as águas, as famílias possam sair daqui hoje convicta da tua mão estendida e do teu coração, Deus, porque aqui hoje chegou o dia das famílias serem restauradas, porque são os detalhes que produzem milagre, porque nós queremos olhar segundo a ótica do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Nos ajude aqui nesse momento, Espírito Santo. É a tua voz, é o teu nome, é o Senhor, ó Pai. Amém, que assim seja. Eu preciso entrar em outro texto, porque essa história que vocês conhecem, essa história aqui, ela é contada nas salinhas, nas EBDs, as crianças sabem dessa história, né? Ela virou dramaturgia em filmes, em seriados de televisão e etc. Mas nós precisamos entender a ótica do processo. Nós precisamos entender o que Deus quer trazer para nós. Hoje, irmãos, nós não estamos mais vivendo o evangelho de oba-oba. Nós não podemos mais viver um evangelho, irmãos, onde simplesmente Deus faz e eu preciso e pronto. Porque se a minha convicção, presta atenção, deixa Deus ministrar na sua família agora, no seu coração. Se a convicção minha de fé é baseada naquilo que Deus pode fazer, eu jamais vivi o evangelho de Cristo. Mas a minha convicção tem que ser naquilo que Deus já fez. E agora eu preciso fazer exatamente como Ele fez. Porque o nosso desafio não é orar para Deus mover a sua mão, mas entendendo que a mão dele já se moveu, a minha mão se move também. É entendendo que a mão de Deus já se moveu ao meu favor, agora a minha mão se move também. Esse é o princípio do evangelho, irmãos. Por isso, eu e você precisam entender isso aí. O evangelho já não é mais, irmãos, nós não dependemos do que Deus deve fazer. Porque tem coisas, eu falei aqui no primeiro culto, às vezes o erro nosso é querer envolver com coisas que não são de responsabilidade nossa e sim de Deus. E alguns irmãos até acharam estranho, mas depois eu expliquei, você também no começo pode achar. Presta atenção, o erro de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, irmãos, eu ao ler a Bíblia, não foi porque ele comeu. Sabe qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi porque ele não comeu. Pastor, serviram um café estragado para você no intervalo. Eu já li na Bíblia que eles comeram lá. Não, irmãos. Deus disse, quando colocou Adão no jardim, a família falou assim: Adão, coma de tudo que tem no jardim. Aqui é seu. Agora fala para mim, irmão, se Adão e Eva tivessem comido pelo menos uma fruta de cada uma da árvore que tinha no jardim, quando eles olhassem para a fruta do conhecimento do bem e do mal, eles iam sentir fome? De jeito nenhum. Diz assim: rapaz, você tá... Ele ia falar para a serpente, vaza fora, serpente, vai caçar sua turma, eu estou cheio. Esse é o problema, irmãos. Mas sabe qual foi a dificuldade de Adão e Eva? Entender, porque olha só, Deus falou assim, todo o jardim é seu, só aquela árvore não, porque aquela árvore é minha. Olha que interessante, irmão, a gente precisa ler Bíblia, a gente precisa entender. A Bíblia fala que Deus encontrava o homem pelo
Na onde? Na viração do dia, todo mundo, pelo jardim. Em nenhum momento você viu falando Deus que tipo assim, Adão, eu vou te visitar na viração do dia. Para você não ficar assim, perdido, encontra comigo. Sabe aquela árvore que eu falei para você, do bem e do mal? Me encontra lá perto, para você não ficar perdido. Não. Pelo jardim eu te encontro. Pelo jardim eu vou até você. Tanto é, irmãos, que quando eles pecaram, a Bíblia fala que Adão escutou os passos de Deus. E ao ouvir a sua voz, teve vergonha e foi esconder. Então, Deus caminhava à procura do homem. Esse é o problema. Às vezes Deus está à nossa procura. Deus está nos dando, irmãos, um jardim para poder produzir. E sabe o que nós fazemos? Nós colocamos o nosso nariz aonde não devemos. Às vezes isso acontece com o nosso cônjuge. Às vezes a sua esposa, meu irmão, e Deus está falando com alguns maridos aqui, presta atenção. E quando eu falo na área de família, vocês já ouviram minhas mensagens. Tem maridos aqui que, em vez de vasculhar o jardim do coração da mulher, fica enfiando o dedo só onde você não deve. Fica colocando, fustigando a mulher naquilo que ela está errada. Às vezes o erro dela, irmãos, é um erro que te chateia. Mas e o jardim de qualidade que ela tem? E o jardim de qualidade que o seu filho tem? E o jardim de qualidade que essa igreja tem? E o jardim de qualidade que esse ministério de louvor tem? E o jardim de qualidade que essa cidade tem? E o jardim de qualidade que esse país tem? Mas o que os crentes ficam fazendo? Amaldiçoando a política, amaldiçoando os governadores, amaldiçoando as igrejas. O culto foi ruim, o louvor foi ruim, a pregação foi ruim. Meu irmão, então vá para a árvore do conhecimento do bem e do mal e cai nas garras da serpente. Ou abra o seu coração para vasculhar o jardim que Deus te entregou. E o jardim que Deus te entregou se chama família. O jardim do Éden da sua vida chama-se família. Adão, sabe por que eu não quero que você mexa com aquela árvore, Adão? Porque você tem mulher, você tem filhos, você tem os animais, você tem planta, você tem um jardim para você trabalhar. Mas eles vão xeretar, como diz o goiano. É o tal do xereta, é mexer aonde não deve. O que os discípulos fizeram, irmãos? Preocupados com fantasma. Irmãos, tem hora que eu penso que os discípulos eram cabeçudos. Os caras, irmãos, acabaram de ver Jesus multiplicando pães e peixe, alimentando multidão. A Bíblia fala que eles saíram com 12 cestos. Eram quantos discípulos, irmãos? Então, cada um carregando um. Pensa. Aonde ele colocou esse cesto, irmãos? No barco, não é verdade? Porque Jesus falou assim, imediatamente, vão para o barco e atravesse. Para onde eles levaram esse cesto? Para o barco. A Bíblia não cita, mas é óbvio. Eles saíram, cada um deles levou um cesto. Então, o milagre estava debaixo dos olhos dele. Aí na quarta vigília, eles ficaram com medo. Fantasma! Tá amarrado. Sai, capeta! João, quem é que lá, João? Tiago, ajuda nós, Tiago! Sabe por quê, meu irmão? Às vezes o milagre está do seu lado. Você só presta atenção no que não presta. Às vezes o milagre da sua vida, ô maridão cabeçudo, é a sua esposa, rapaz. É os seus filhos. Às vezes o milagre da tua vida, minha irmã, está aí com depressão, está aí angustiada, parecendo uma Marta na vida. Às vezes o milagre na sua vida é esse maridão que você não olha, é esse filho que você não cuida, é a igreja que você desanima. Aí fica com medo. É a crise. Tem gente que é a crise do país. É o impeachment, é o Michel Temer. Meu irmão, calma, criatura. Você vai morrer de infarto, calma. Meu irmão, calma.
Calma, criatura. Esses pânicos têm descontrolado a família. Homens e mulheres sem equilíbrio. Jovens entre 9 e 15, 16 anos suicidando. O maior índice de suicídio da história entre jovens e adolescentes. O maior número de divórcio nas famílias cristãs. 85% dos casamentos acabam em divórcio em 5 anos. Na família cristã. Saiu uma pesquisa atual agora, irmãos, feita por Silas Malafaia, Pastor Cote, Cláudio Duarte, Josué Gonçalves, Renê Terranova, um grupo de pastores que são líderes, Sinomar, líderes no Brasil, César Augustos, Eric Johnson e Lacherick Johnson. Eu nem sei qual deles que está vivo, se algum já morreu, mas é uma turma, é porque eu confundo o nome deles. 70%, presta atenção aqui, 70% dos pastores não terminam a vida no ministério. Por 3 motivos: divórcio, adultério ou depressão, que resulta em câncer, causado por nervosismo, que abala as emoções, gastrite, câncer no estômago. 70% dos pastores não terminam o seu ministério. No Brasil, meu irmão. Isso me envolve o pastor Antônio, envolve os pastores dessa igreja, envolve os pastores de Rio Verde, os pastores de Goiânia, os pastores de Goiás, os pastores do Brasil. O que a igreja está fazendo, meu irmão? Com medo de fantasma? Com medo de PT? Meu irmão, o Brasil não depende de política. O Brasil não depende de PT, de Petrobras. Sabe por que o Brasil depende? Da igreja cristã evangélica, que revela o amor de Deus e mostra para eles que ainda existe família, ainda existe amor, e ainda existe um Deus que pega os detalhes e multiplica em milagres. Na 4ª vigília da noite, Jesus disse para eles: calma, sou eu. Pedro falou assim: se és tu, Senhor, beleza, fechou, que eu vá até você sobre as águas. Pedro pediu para ir até Jesus sobre. Desafio nosso, como eu falei no começo, não é andar sobre as águas, mas é discernir a mão que se estende. E Jesus disse: vem, vem. É a palavra de Deus para você que está aqui na nossa terceira reunião do dia. É vem, vem, mas só que não é para andar sobre as águas. É para você discernir a mão que se estende no momento em que você vê o outro afundando. A mão que se estende aonde você vê o outro precisando de problema. Vou citar dentro da história, não nessa história, mas dentro do contexto aqui da Bíblia, falando da ressurreição de Jesus, ou antes da ressurreição, na verdade, falando da morte. Como que se estende a mão para quem não presta? Porque às vezes, irmãos, isso é fácil, até Jesus fala, dar bom dia, boa tarde, cumprimentar quem nos ama, isso é tranquilo. Quero ver você fazer isso com quem você odeia, quem te persegue. Porque isso está tudo certo, até os hipócritas fazem isso. Opa, bom dia, às vezes trata até melhor. O melhor momento para você revelar a mão que se estende, não é quando o cara está tudo bem andando sobre as águas, é quando ele começa a afundar. O que Jesus queria mostrar para Pedro, irmãos, não era que Pedro andava sobre as águas. O que Jesus queria mostrar para Pedro é que a mão dele estaria estendida para Pedro em qualquer situação da vida, mesmo se ele estivesse afundando. E vem uma palavra de Deus para você, querido, para sua casa. Como no primeiro culto teve, como no segundo culto teve, e como agora no terceiro culto está tendo.
Tem gente aqui com a vida espiritual afundada. Já viu aqueles camarada? Você encontra no culto, na igreja, na vigília. Glória! Deus, 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 Deus. Fogo, 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 fogo. Jesus. O cara vem, é torce. Vem, Satanás. Vem em mim, você for homem, Satanás. Vem em mim. Gosta aqui primeiro. Isso o que? Vem, capeta. Aí você, rapaz, o irmão tá não, seu irmão ora por mim, o cara ora. 3 dias depois você encontra o irmão. E aí, irmão, fogo por ele, meu irmão. Isso aqui tá igual a tocha da Olimpíada, com 21 dias apaga. Falar para você, tem que estar feio com um buraco no meio. Tem gente aqui com a vida espiritual que está afundando. Gente no ministério, sabe por quê? Não submete, não procura, não ouve a direção, não procura liderança, não abre o coração para o seu líder. Tem gente aqui, irmãos, Deus está falando com você, está com o casamento afundando, está pedindo, Deus, me faz andar sobre essas águas. Deus, me faz andar sobre essas águas. Tem uma música antiga, de 1900 e fralda de Elvis Presley. Antiga que dói. Eu pensava que era uma música secular, mas não é. Eu vou tentar falar o nome dela. Vocês me ajudam, não ri de mim, os professores aqui. Eu vou tentar falar o nome dela em inglês. O nome dela é Ponte sobre as Águas Turbulentas. Bridge over Troubled Water. Música antiga. Elvis Presley que gravou essa música. E depois outros cantores que regravaram. Pontes sobre as águas turbulentas. Que às vezes você estava assim, Deus, me faz passar sobre a turbulência do meu casamento, me faz passar sobre o mar agitado da minha família. Não, meu irmão, às vezes é necessário você entrar nas águas, para você entender a mão que precisa se estender, porque é só quando está mergulhado, que se envolve no processo, porque muita gente está o quê? À margem do processo, e aí fica marginalizando as pessoas, porque é muito fácil vir para mais. O que é o marginal? É aquela pessoa que está à margem da sociedade, não se envolve, não trabalha, não paga imposto, não contribui, não respeita as leis, ele fica à margem da sociedade. Então ele é um marginal, e quer que todo mundo faz por ele. Quantas pessoas estão marginalizando os filhos? Não envolve na vida dos filhos, não envolve na vida do cônjuge, fica à margem. Deus, me ajuda, Deus. Essa mulher não é uma maré alta, não. Ela é um tsunami na minha vida. Me ajuda, Deus. Cria uma ponte para me passar sobre isso. Nunca Deus vai fazer isso. Ele vai fazer você mergulhar para você entender o processo. Eu já testemunhei aqui para vocês. E hoje chorei com uma senhora aqui. Estava com câncer de mama. Entendeu que foi curada. De um tempo para cá passou mal. Foi, olha, agora está no pulmão e nos ossos. Falei, minha irmã, eu não tive esse câncer, mas eu sei o que é um câncer numa vida. Vem cá, eu vou orar com você. Sabe por quê? Porque para mim entender isso, eu tive que entrar, mergulhar nesse rio. Vocês sabem do meu testemunho, conhecem a minha história. Não adiantava só eu orar pelas pessoas do Araújo Jorge. Deus teve que me jogar lá dentro. E quantas vezes eu lá sentindo dor, mas minha esposa olhava para mim, que ela ficava lá comigo 7, 8, até 9 horas comigo lá, tomando as bolsas de quimioterapia. Ela levantava e falava assim, amor, segura a onda. Eu falei, pode ir, eu dou conta. E ali ajudar pessoas, principalmente idosos, que não tinham um acompanhante, para levar no banheiro, para levar uma água, para abraçar, até para chorar. Sabe por quê? Porque tem hora que você precisa envolver no processo. Deus está me dando uma palavra aqui, meu irmão. Sabe quando que essa igreja vai crescer? Mais do que já deve, porque essa é uma das maiores igrejas daqui de Rio Verde. A gente ouve a expressão de vocês lá em Goiânia, mas sabe quando é que vocês vão começar a transformar pessoas? Quando vocês começarem a envolver com os pastores, com a história dessa igreja, com os desafios financeiros, com os desafios espirituais, e não ficar à margem do processo. Sabe quando é que a sua família vai ser restaurada?
quando você envolver com a sua mulher, quando você passar por ela dentro das águas, não ficar à margem do processo, falando para Deus resolver o problema. Presta atenção, o que é problema de Deus, você não precisa nem orar, que Ele já sabe o que tem que fazer. Mas aquilo que é problema seu, meu irmão, não peça para fazer, que Ele não vai fazer nunca. Porque aquilo que é problema seu, você tem que fazer, eu tenho que fazer. E a responsabilidade da minha casa, da minha mulher, é minha, não é do pastor Antônio. Ele pode me aconselhar. Pastor, estou com dificuldade, me dá um conselho aqui, eu estou tendo uma dificuldade com a Virgínia, me dá uma orientação. Ele pode me orientar, mas resolver nunca. Quem resolve sou eu. Da mesma coisa ela pode procurar a pastora Roseli, inclusive o segundo nome dela é o primeiro seu, ou o primeiro seu é o segundo dela. A ordem dos tratores não altera o adubo. Entenderam aí, né? O que é problema meu e dela, Deus não interfere. Tem muita gente jogando responsabilidade para o Estado. Já contei essa historinha para vocês aqui. Aquela fila de oração. E aí aí chegam a mãe e o menininho. Pastor, vem cá pedir oração pelo meu filho. Eu falei, está doente, o menino está chorando. Eu falei, não, pastor, eu não aguento mais. Isso aqui, pastor, esse menino é a praga do Egito. Eu não sei qual das 10, mas uma delas ele é, porque não tem lógica. Isso aqui é um capetinho de Jesus, porque eu não dou conta desse menino. Esse menino destrói a casa, o professor reclama todo mundo, eu já pedi na salinha, eu não sei mais o que eu faço. Eu virei para esse menino, tinha uns 6, 7 anos. Filho, pede agora. Eu falei, mãe, ele quer um presente. Para ele ficar bom, você dá um presente para ele? Eu bati um papo com ele, só um minutinho, bati um papo com ele, assim, um lero, que eu achei que eu ia pedir ela para ficar uma semana lá em casa. Eu falei, deixa uma semana, eu posso ser pai dele. Mas depois de eu conversar com ele, eu falei, ele quer um presente, aí ele vai ser o filho que você quer. Ela falou assim, filho, pede que mamãe dá tudo. Pede que o teu servo ouve. Eis que eu te digo, meu filho, pede que as minhas mãos estão estendidas. Falou tudo. Eu falei, então tá bom, fala para sua mãe. Qual que é a coisa que você mais queria, o maior presente que você queria na vida? Eu queria um pai e uma mãe. Chupa essa manga, irmão, e dorme com esse barulho. Eu queria um pai e uma mãe. Sabe por quê? Porque fica à margem, não envolve, não anda, não vai. A Bíblia diz que o pai e a mãe devem educar, principalmente o pai, a criança no caminho. É pelo caminho, é ensinar, é envolver, não ficar à margem. Então quando Jesus diz para Pedro, Pedro, vem, não é para você ser o super-homem, não é para você ser o livro do best-seller, Apóstolo Pedro sobre as águas, não é para você ser o recorde de bilheteria, o nome do filme, estrelando Apóstolo Pedro andando sobre as águas de Adam West e não sei mais o que, não! Sabe o que eu quero que você anda sobre as águas, Pedro? Para você afundar e entender que você precisa envolver com os processos, porque quando você estiver envolvido, aí sim, eu estendo a minha mão e trago você para a realidade. Essa é a realidade, Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, quando ele estava pescando no início, Jesus falou assim, vem, e eu te farei pescadores de... Todo mundo junto, vem, e eu te farei pescadores de... Jesus negou Pedro 3 vezes, não foi? Saiu para chorar, não foi? Os 3 foi pescar. Jesus morreu, ressuscitou, os 3 foi pescar, Pedro, Tiago e João. Pescaram a noite inteirinha, não pegou nada, absolutamente nada. Voltando à margem do rio, quem que estava lá na praia, irmãos? Jesus, assando um peixe na brasa. Quando reconheceram que era Jesus, se jogaram aonde? Pedro se jogou aonde, irmãos? Na água, porque estava nu. Onde Pedro estava de novo? Pedro estava sobre as águas, porque estava dentro do...
Ele estava sobre as águas. Quando os apóstolos viram, ficaram com medo que era um fantasma, aqui em Mateus 14, Pedro falou assim: se és tu, me manda ir até você sobre as... Mais uma vez Pedro estava sobre as águas, no barco. O que Pedro fez, irmãos? Para a água. Vou envolver, porque ele só me alertou e me salvou quando eu estava envolvido no processo. Primeira vocação de Pedro: venha que eu vou fazer pescadores de... Aí Jesus chama Pedro. Imagina Pedro pôr na roupa, irmão, peladão na frente de Jesus, saindo sem graça. Falei: rapaz, eu neguei o cara está aí agora, o pau vai cair a folha. Aí Pedro colocando lá o seu short, sei lá, calça, batina, o que for da época, colocando. Ei, Pai do Senhor Jesus, beleza? Como é que foi lá no inferno? Foi bom? Deu um tapa na cabeça de Satanás lá, tomou a chave dele, tudo bem? Ressuscitou. Eu vi você subindo, rapaz, como é que é lá no céu? Bom mesmo? Como é que é o esquema lá? Pensa, Pedro usando. Tiago, João, tem um peixinho aí, vai degustando, isso é só a entrada. Deixa eu trocar uma ideia com o Pedro aqui. Come here, please. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Você sabe do original. Do grego é Pedro, tu me ágape. Pedro, você me ama como eu te amo? Um amor ágape. Ele: não, Senhor, eu te filéu. Filéu é amor humano. Sim, Senhor, eu te amo, mas com amor filéu. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o quanto eu te amo. Agora vem a vocação de Pedro. Pedro, eu chamei você para ser pescador de homens. Eu envolvi você nas águas, ao andar sobre as águas, para você entender o processo. Agora que a minha mão se estendeu para você de novo, agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Cuida das pessoas, cuida das famílias, sare as pessoas, mas envolva no processo, Pedro. Envolva com as famílias, Pedro. E eu citei aqui no segundo culto, ou no primeiro da tarde. Eles iam orar no templo. Tinham o quê? Um paralítico na porta do templo chamada Formosa. O camarada estava lá: me dá dinheiro, me dá dinheiro. Um camarada que vivia onde? Margem da sociedade. Eu quero dinheiro, me dá dinheiro. Pedro, irmãos, faça a leitura comigo. Pedro estendendo a mão e falando: rapaz, é o seguinte, eu já fui desse jeito, eu vivi à margem dos processos, mas agora eu vou te trazer para uma realidade. A vida não é só de pão, a vida não é só de dinheiro, e isso nós não temos, mas o que eu tenho hoje eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro pegou na mão daquele homem e puxou, e aquele homem saltou e começou uma nova vida, meu irmão. Deus quer ressuscitar a sua família, então estenda a mão e ofereça o Cristo que hoje toma conta da sua vida. E para a gente encerrar, para muitos que estão à margem do processo, para muitos que estão à margem, acontece a mesma história, mas de forma diferente, com outro personagem no Antigo Testamento, Ezequiel 47. Não vou ler o texto, que eu já preciso orar com vocês. Tem uma música que diz assim: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona para respirar. Ezequiel 47, a mesma história, claro que de um ponto de vista e em um outro contexto. O Senhor me levou a um rio, e Ele me fez andar por 1000 côvados, que trazendo para a nossa medida, quase meio quilômetro, 450 metros mais ou menos. E ao andar por 450 metros, ele percebeu que a água estava no tornozelo.
Aí ele disse: filho do homem, ande mais 1000 côvados, mais 450 metros. Ele andou. Ele percebeu que a água estava nos joelhos. Aí ele falou: filho do homem, ande mais 1000 côvados, ande mais 450 metros. Ele andou e percebeu que a água estava nos lombos. Ele falou: filho do homem, ande mais 450 metros. Ele começou a andar e começou a mergulhar e a afundar, porque as águas eram profundas. Isso virou até música, né? E uma bela música, ou várias músicas. De repente o Senhor o tira e traz ele à margem de novo. E falou: é isso que eu quero com o meu povo. Eu vou te perguntar, qual que é o seu nível de envolvimento com essa família? Qual que é o seu nível de envolvimento com esse ministério? Qual que é o seu nível de envolvimento com a sua casa? É um nível que só vai até aqui? Qual que é o seu nível de envolvimento com o Espírito Santo? Qual que é o seu nível de envolvimento com a responsabilidade que Deus te deu? Qual que é o seu nível de envolvimento com os seus filhos? Você está envolvido com eles só até certo ponto? Ou você está disposto a mergulhar na vida do seu pai, a mergulhar na vida do seu filho, a mergulhar na vida da sua esposa? C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, homem de Deus, disse: o homem de Deus não foi chamado para ser feliz, foi chamado para envolver com o outro e amar. A sua mulher é um mar de águas profundas. Até que nível da vida você está disposto a mergulhar no mar da vida dela? Ou você está disposto a construir uma ponte para passar por cima das crises dela, para chegar do outro lado e poder falar assim: está vendo? Eu cheguei primeiro que você. Existe um vídeo, pena que eu não consegui acesso a ele, de um filho correndo com o pai, e hoje é dia dos pais. E de repente tem a cena dele abraçado com o pai numa maratona. E ele era o maior candidato ao título. Mas ele deixou todo mundo passar na frente. E ele cruzou a linha com o pai dele. Aí fizeram a entrevista. Por que você era o mais cotado para esse título? Você é o maratonista mais preparado. Por que você não chegou na frente? Por que você não quis ganhar? Porque eu preferi abrir mão do título do que deixar meu pai para trás. Quantas pessoas têm aberto mão da família para poder alcançar sucesso na carreira profissional? Quantas pessoas têm aberto mão dos filhos para alcançar sucesso na carreira profissional? Quantas pessoas têm aberto mão do casamento por causa do egoísmo? Quem te falou que o bife maior tem que ser o seu? Quem te falou que você é o primeiro que tem que dormir, meu irmão? Quantas pessoas têm largado os pais para trás? Eu terei 18 anos, eu tenho 20 anos, sou dono do meu nariz. Quem te disse isso? Para começar, o dono da tua vida é Deus. E se você está aqui hoje, é por um único motivo. É porque Ele te deu vida. Mas às vezes a nossa arrogância não nos permite enxergar isso. Mas venha para a igreja. Deus cria uma ponte para mim atravessar esse mar. Não se construir que essa ponte caia
para você envolver com o seu marido, para você envolver com a sua esposa, para você envolver com seus filhos. Porque às vezes é melhor cair para abraçar alguém do que estar de pé lá na frente e chegar sozinho. Rasturgnares, turcribias, turcrebebá. Ermanusenqueires, turcrimias, turcrebeai. Vou repetir essa palavra. Às vezes é melhor cair pelo caminho do que chegar lá na frente e chegar sozinho, sem ninguém. Chegar sem ninguém. Eu quero terminar minha vida, eu já falei isso para vocês. Não é com vários DVDs gravados não, irmãos. Livros, outdoors. Sabe o que eu quero? Se a Isabela ou outros filhos que eu tiver, se eu vou escrever a biografia do meu pai, sabe o que eu quero que eles ponham na biografia? O meu pai terminou a vida casado com a mesma mulher, pai de filhos, avô de netos. Por isso que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e herdei a coroa da vida. Meu irmão, presta atenção, a coroa da tua vida é a tua mulher, é o teu marido, são os teus filhos, é a tua família. Sharamanagasu yandarab nesturkurbios turkurbeba hermanasu deblios turkurvai hermanus turkurbiai. Qual que é o seu nível de envolvimento, meu irmão? Qual que é o nível de envolvimento com a sua casa? Qual que é o seu nível de envolvimento com a sua família? Qual que é o nível de perdão que você envolve com a sua família? Qual que é o nível de relacionamento com essa igreja? Com o seu pastor? Eu te dei um dado assustador. 70% dos líderes espirituais, pastores, missionários, não terminam o seu ministério. Qual que é o seu nível de envolvimento, meu irmão? Jovens, qual que é o seu nível de envolvimento com a sua família? Qual foi a última vez que você abraçou seu pai, criatura? Qual que foi a última vez que você pediu perdão para o seu pai, seu arrogante? Qual que foi a última vez que você sentou com a tua mãe, menina? Falou: mãe, me ensina, porque eu quero ser uma mulher exemplar. Ou você foge de um casamento por causa da responsabilidade? Pesquisa assustadora: 87% dos casais de 5 anos para cá não querem ter filhos por causa que tem medo da responsabilidade. Sabe por que eu não tenho mais filhos, irmão? Porque eu sou estéril. Porque eu sou estéril, minha filha é fruto de milagre. Fiz o exame recentemente. Eu estou mais estéril do que eu estéril, porque a quimioterapia matou tudo agora. Por isso que eu não tenho mais filhos. Se Deus quiser dar, irmãos, que hoje mesmo eu falei para ela, vindo para cá: amor, vamos adotar um menino, vamos adotar uma criança. Mas as pessoas não querem responsabilidade, não querem compromisso. Sabe por quê? Sabe por quê, pastor Marcondes? Estão à margem do processo, pedindo para Deus construir ponte, aonde Deus está falando: mergulha, mergulha no sentimento da tua mulher, meu irmão. Vou perguntar de novo, não sei se é porque é dia dos pais. Mergulha na vida do teu pai. Onde está teu pai, meu irmão? Aonde está tua mãe? Hoje, a conversa minha com meu pai é de pai para pai. Meu pai não era um cristão evangélico, mas meu pai sofreu muito. Com 14 anos ele assumiu a família, porque o pai dele morreu. Com 37 anos. Ele era o mais velho com 14 e a mais nova tinha 3 meses. Família, minha avó era filha de Índia, que povo estranho, da cidade de Goiás. Muito dura com ele. Mas meu pai nunca foi
bruto, grosseiro, espancador. Mas meu pai tem um relacionamento assim, ó. Mas meu pai me ensinou uma coisa. Olhe para mim. Meu pai me ensinou a ser homem. Me ensinou a trabalhar. Sabe por que eu sou cozinheiro, meu irmão? Porque eu vi, meu pai tem 40 anos que ele é cozinheiro. Eu olhava assim, eu quero ser cozinheiro igual meu pai. Eu quero honrar o meu pai. Paixão, irmão, está no sangue, sabe por quê? Porque eu aprendi a amar uma mulher, porque meu pai, casado com a minha mãe, vai fazer 40 anos de casado, agora em setembro. Teve suas crises? Claro. Viemos do mundo estranho. Foi a primeira pessoa que me deu droga. E foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, foi meu pai. Falei, pai, você vai para o evangelho, você não sabia o que você fazia, mas agora eu sei o que eu tenho que fazer com você. Meu pai viajou ontem, mas antes dele viajar eu fui lá dar um abraço nele. Vem cá, pai, feliz dia dos pais. Hoje, eu e meu pai não comemora o dia dos pais. Eu falei isso no primeiro culto. Nós comemora um dia de 2 pais, porque ele me ensinou a ser pai. Qual que é o seu nível de envolvimento com a tua família? Vamos ficar de pé. Por que você ainda não perdoou a sua família? Eu quero orar com a sua casa. Se o sol se pôr e a noite chegar, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, só tu és meu abrigo. E aí, meu irmão, se o mar te submergir, me submergir a tua mão. qual que é o seu envolvimento com o seu casamento? Qual que é o seu envolvimento com a sua família? E me faz andar sobre as águas. Qual que é o seu envolvimento, meu irmão, com seus filhos? Deus me trouxe aqui hoje para ser um profeta na tua vida. Deus da minha salvação, És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Escute, eu tenho uma palavra de Deus para essa casa. Eu quero orar com essa menina que está atrás do Rogério. Eu tenho uma palavra de Deus para você, filha. Vem cá, é você mesmo. Pode chorar, é para você mesmo. É para você mesmo. Olhe para mim, irmãos. Olhe para mim. Ó, vem. Deus tem trabalhado em algumas áreas específicas da vida de vocês. Mas está faltando envolvimento. Me perdoe a sinceridade, irmãos. Me perdoe. Eu preciso ser sincero com vocês. Quem estava no primeiro culto viu que a mensagem foi a mesma, mas o ponto de vista foi diferente. Eu tenho uma palavra de Deus para o ministério de louvor dessa igreja. Segura a onda. Eu preciso ser sincero com os irmãos. Estou falando com todo o ministério. Está faltando envolvimento. Tem gente aqui nesse ministério que o nível espiritual dele está só até os artelhos, que são os tornozelos. Tem gente que está aqui, que está com nível até os joelhos. Mas Deus está mandando falar para vocês. De vocês, presta atenção. De vocês. Eu sei que tem mais gente, não é só isso aqui, eu sei que tem mais. Isso envolve dança,
músicos, cantores, ministros, Beck e arte. De vocês fluirão rios de água viva. Mas para fluir, você tem que mergulhar. O Espírito de Deus está sobre nós, irmãos. E Ele nos ungiu para esse momento. Deus precisa arrancar do nosso meio isso que nos impede de fluir e ir além. Deus quer que você vá além. Deus quer que a sua casa vá além, meu irmão. Deus quer que o seu casamento vá além. Mergulhe, se envolva. Deixe de ser omisso. Deixe de ser omissa. O Espírito de Deus está sobre vocês. E agora eu pergunto para nós: como está o nosso nível de envolvimento com o Espírito Santo de Deus? Como está o seu nível de envolvimento com o Espírito Santo de Deus? Enquanto eles cantam mais, eu vou orar e Deus tem mais. Tem uma menina lá atrás que eu quero orar com ela. Tem um casal ali que eu quero orar agora em uma ponta, mas eu vou orar com ela enquanto eles cantam. Se o sol se pôr. Hoje você está disposto, presta atenção, a pedir a Deus uma ponte sobre essas águas? Ou você está disposto a mergulhar nessas águas e chegar do outro lado, mas não chegar sozinho, mas chegar com a pessoa do seu lado, com o seu casamento? Eu quero orar com você, tá? Eu quero orar com outro casal que está lá atrás, mas eu vou passar para o pastor Antônio fazer os encerramentos, o pessoal quiser cantar, porque a gente tem que honrar o horário. Eu já passei um pouco, mas foi necessário. Mas eu estou com um peso no meu coração muito grande, irmãos, do nível de carência, de doença que está dentro da nossa casa, de homens, mulheres que estão sofrendo. Eu vou dar uma palavra de Deus para essa menina, eu não conheço ela, mas Deus sabe o que essa menina está sofrendo. Tem uma palavra de cura para a sua vida, filha. Tem uma palavra de cura para a sua vida, para a sua casa. Deus está trazendo você de volta. Deus está trazendo a sua família de volta. Seus sonhos estavam mortos. Irmãos, tem muita gente sofrendo. Eu vou passar para o pastor Antônio. Ele conduz para terminar. Se a gente tiver que ficar aqui até amanhã de manhã, não tem problema. Mas Deus sabe o peso que Ele trouxe no meu coração agora, sobre o que as famílias estão sofrendo, o que mães estão sofrendo. Tem gente aqui, irmãos, que pediu para Deus a morte, para ser abortado, porque não queria nem ter nascido, porque acha que a vida dele é uma desgraça. Eu quero dizer para você, não é. Você é uma graça sublime de Deus, mas é porque você ainda não entendeu o processo. Pastor Antônio.